Olá, seja muito bem-vindo ao meu Talkcast Bastidores de Negócio. Eu sou Luana Gama e esse projeto surgiu com a intenção de criar conversas reais sobre marketing, negócio, empreendedorismo e muitos outros assuntos interessantes. Para iniciar, esse episódio 1, o episódio de inauguração desse Talkcast, eu vou convidar ele, vou até ler aqui essa apresentação que ficou excelente. Ele que tem uma trajetória ligada à área de marketing, tecnologias, processos de gestão, tem experiência em projetos que conectam comunicação, operação e também estrutura do negócio. Hoje ele atua com foco em tecnologia e gestão de processos, ajudando empresas a olharem para a operação de forma mais estruturada. E a nossa conversa de hoje é sobre um tema que eu considero essencial, porque marketing, tecnologia e inteligência artificial precisam estar cada vez mais integrados dentro de negócio. Então, o meu convidado de hoje, além disso tudo, é também o meu excelentíssimo marido. Seja muito bem-vindo, André Vilas Boas. Olá, tudo bem? Super feliz de estar aqui. Até porque você não tinha alternativa, eu tinha que ser a pessoa desse primeiro episódio, senão a gente ia ter que conversar mais tarde. Tinha que ser o primeiro. Exatamente. Bem feliz de estar aqui, né, nesse projeto, mais um projeto. Eu acho que ela não para e eu acho isso fantástico. Sim, eu acho que é um tema sensacional, tentar utilizar, unir as três frentes, né, marketing, tecnologia e inteligência artificial, né? E como tentar extrair o melhor delas para efetivamente trazer um resultado real, né? E, poxa, o que eu puder colaborar, eu estou aqui para isso. Conta comigo. A ideia aqui é a gente criar uma conversa descontraída, mas ao mesmo tempo sempre pensando também quem está assistindo, né? Trazer esse conceito de que com esse conteúdo que a gente está gerando também a gente vai conseguir ajudar as outras pessoas. À medida que esse projeto vai acontecendo, eu vou me tornar uma porta-voz das pessoas que de repente gostariam de tirar dúvidas com os entrevistados aqui. Então, para a gente começar, eu queria que você contasse um pouquinho sobre a sua trajetória profissional, como marketing, tecnologia, processo, como isso tudo se conectou ao longo do caminho. Então, que você me explicasse de forma breve aí um pouco da sua trajetória profissional. Sim, eu vou tentar ser o mais breve possível, até porque já são 30 anos de experiência. Mas eu comecei lá atrás, me formei em engenharia de processos, né, engenharia de produção, e trabalhei durante um bom tempo como auditor de banco, né, em áreas que efetivamente eram muito importantes para a empresa no que diz respeito à parte de processo. Então, controladoria, orçamento, contabilidade, né, áreas que o processo faz todo sentido e é necessário, né? E aí não só pela reengenharia, mas também para poder trazer uma otimização em relação ao fluxo da informação, né, entre os departamentos. Trabalhei durante 7, 8 anos, né, numa grande instituição financeira do Brasil, e logo depois fui convidado a trabalhar numa holding de saneamento básico privada, como gerente de processos e gerente de marketing. Eu acumulava duas funções. Eu trabalhei muito com PMP, PMBOK, Waterfall, até porque é um método que efetivamente faz sentido dentro de um contexto que você sabe exatamente o que você vai entregar no final, né? E não precisa da experiência do usuário para poder fazer nenhum tipo de mudança ao longo da trajetória e ao longo da construção do produto. E eu trabalhei com diversos projetos e em 2009, mais precisamente em 2009, eu tive o primeiro contato com o Scrum, né? Ainda era muito incipiente no Brasil, estava começando a se falar nesse framework, né, da agilidade e de como era importante a gente reduzir os ciclos de feedback e aproveitar a experiência do usuário para evoluir com um determinado produto. E eu vi a possibilidade de implementar isso na própria holding de saneamento quando eles pediram para a gente unificar o portal da comunicação. Eram várias assessorias de comunicação, a holding estava crescendo, né? Quando eu entrei eram 4 concessionárias e na ocasião a gente já estava em quase 13, 14, 15 concessionárias diferentes, né? Então a ideia era unificar o portal da comunicação e a gente usou a questão da agilidade para isso.
Depois eu fui trabalhar como PJ, né? Trabalhei como PJ de 2010 a 2015, né? Implementei alguns frameworks, trabalhei em vários segmentos diferentes, turismo, desenvolvimento pessoal, financeiro, farmacêutico, sempre com a premissa de estruturar framework e trabalhar dentro da agilidade, ou seja, ajudando as organizações a evoluir a partir desse método. Em 2015 eu montei a Folometo, né? Inclusive a gente montou em conjunto, fomos sócios nessa empresa. E ali eu juntei duas cachaças, duas coisas que eu sou muito apaixonado. Primeiro, marketing, né? Eu também sou publicitário, também sou speaker na área de marketing digital e já dei muita palestra em relação a funil de vendas, automação de marketing, inbound e outbound marketing. Conheço bastante do marketing digital e comecei a perceber que existia um movimento no Brasil de infoprodutores ganhando muita grana com infoproduto. Só que eles estavam ganhando muita grana sem ter o sistema estruturado. E aí eu pensei comigo, imagina se eles trabalhassem dentro de uma estrutura, dentro de um método bem estruturado e adequado para esse tipo de infoproduto, para esse tipo de produto, né? E aí eu tive a ideia de juntar o marketing com o Agile, né? E montar o Agile Marketing. E a ideia foi incubar isso em algumas agências que tinham o perfil de trabalhar com infoprodutores. Então, na verdade, eu não me ofereci para o mercado como um especialista em lançar infoprodutos, até porque eu não tenho tanta expertise em funil perpétuo, em esteira, não tenho tanta experiência em lançamento de produtos. E existem agências que são experts nisso, né? E aí eu pensei, poxa, se eu levar o Agile Marketing para dentro de uma agência que tem essa expertise, eu acho que a gente consegue estruturar um bom modelo de negócio. E foi o que eu fiz. Eu consegui uma agência no Rio de Janeiro, uma agência em São Paulo e uma agência no Nordeste, com o objetivo de incubar esse modelo de negócio. E como funcionava na prática, né? Até para quem não conhece o Agile Marketing. Eu transformei a área de criação num discovery, né? E transformei a área de design num delivery. E a proposta era evoluir com o produto a partir de um modelo operativo que propiciasse a gente trabalhar, por exemplo, o empirismo, a experiência empírica para efetivamente melhorar a decisão e chegar numa estratégia de lançamento com um trial mais bem preparado para aquele segmento de mercado. Então implementei, rodei nas 3 agências e a gente teve uma melhoria entre 40% e 45% de aumento na venda dos infoprodutores, ou seja, dos infoprodutos que efetivamente contemplavam a carteira dessas 3 agências. A gente começou a estruturar o produto, né, com a ideia de expandir, né? Fiquei nessas 3 agências de 2016 a 2020, efetivamente acompanhando a fábrica de perto, né, o chão de fábrica. Então, na verdade, eu era o Agile Coach que efetivamente ajudava com a evangelização e a implementação do modelo para a venda desses infoprodutos. E aí, em 2020, né, a Luana teve a ideia de tipo, poxa, eu quero ser mãe, eu quero investir nisso porque é um sonho que eu tenho e agora ele está mais latente, né, amor? E eu pensando comigo, poxa, se eu tenho a cidadania portuguesa, né, e de certa forma estar no Rio de Janeiro, que é onde efetivamente a gente viajava muito, né? Mas o nosso ponto de venda, o nosso trabalho em si era no Rio de Janeiro e por conta da violência tudo a gente resolveu vir para Portugal. E nesse primeiro momento, quando a gente decidiu, na minha cabeça o modelo de negócio já estava formatado e ele estava pronto para expandir para qualquer lugar. E esse foi o grande erro que eu cometi, porque eu esbarrei com 2 vertentes que são incontroláveis, né? A gente consegue efetivamente trabalhar o que é controlável, mas o que é incontrolável fica mais difícil a gente conseguir contornar e resolver a situação.
Primeiro foi a pandemia, né, que estourou em 2019, em 2020, mais ou menos, se eu não me engano, início do ano 2020, foi decretado o estado de pandemia, né? E aí, obviamente, atinge o mundo como um todo. Os aeroportos mais fechados, a gente conseguiu entrar em Portugal justamente porque eu tinha cidadania e porque tinha feito a transferência do nosso casamento de lá do Brasil para Portugal, né? Então, por conta disso, a gente conseguiu entrar, mas obviamente ficamos confinados por 4 meses e foi muito complicado a gente prospectar mercado e fazer network estando dentro de casa, né? Isso foi uma vertente que obviamente atrapalhou demais, a gente pensou que as coisas iam fluir mais rapidamente e logo depois que a gente conseguiu efetivamente sair do confinamento e voltar a viver a vida normalmente, né, como vivíamos antes da pandemia, a gente percebeu, na verdade eu mais especificamente que estava prospectando o mercado, percebi que não existia uma inclinação do mercado português no que diz respeito ao investimento num ticket médio alto para trabalhar, por exemplo, todos os conceitos do marketing digital atrelados ao Agile, né? Primeiro, porque o Agile aqui, ele não que esteja engateando, mas ele ainda está um pouco mais atrasado no que diz respeito ao Brasil. E na questão do marketing digital não existe uma cultura de investimento nesse tipo de ferramenta, né? E, obviamente, estando a 7.000 quilômetros das fábricas, né, que efetivamente garantiam o nosso sustento aqui por conta das empresas que a gente tinha no Brasil, a gente teve muita dificuldade, eu particularmente tive muita dificuldade de oxigenar a carteira e o ciclo de vida dos clientes que já estavam na carteira começou a chegar ao fim. Com isso a gente reduziu o poder de compra e eu precisei voltar para o mercado corporativo. Negociamos e decidimos fechar a empresa, né, Luana, em 2023, meados do ano, né, julho. Antes de chegar no ponto de equilíbrio, então a gente fechou a nossa empresa no azul, negociamos alguns contratos, rescindimos os contratos e fechamos a nossa empresa. Luana sempre teve muito perfil para o empreendedorismo, então ela continuou empreendendo com o projeto dela focado em empreendedoras do Porto e eu, obviamente, de forma estratégica, resolvi sair da volatilidade e voltar ao mercado corporativo. Trabalhei durante muito tempo, durante 3 anos, de 23 a 26, numa grande empresa aqui em Portugal, né? Gigante, que trabalha em diversos segmentos. Tem uma Tech Hub com aproximadamente 50 equipas, mais ou menos 600 pessoas. Entrei através de uma outsourcing e depois fui efetivado, né? Cheguei a trabalhar quase um ano, né, como efetivo e senti realmente vontade de voltar para o mercado e abraçar novos desafios. Hoje estou trabalhando dentro de um contexto, obviamente, governança um pouco mais sensível, que é um contexto público. Estou numa empresa também enorme e muito feliz de ter tido a oportunidade nessas 2 empresas, porque isso, de certa forma, agrega bastante ao meu currículo, né? Aqui eu ainda estou iniciando a minha carreira profissional. No Brasil eu sou André Vilas Boas, aqui eu estou começando a plantar a minha sementinha aos poucos e ter a oportunidade de trabalhar em 2 grandes empresas como eu tive, né? Ao longo desse caminho eu estruturei o meu sistema e a gente vai falar um pouco mais à frente, porque senão só eu falo. Não, mas essa é a ideia, você é o entrevistado. Então, para quem não sabe, entre 2015 e 2023, nós tivemos, né, a nossa agência de marketing, trabalhamos juntos aí durante muitos anos e foi muito bom, porque eu era muito nova, né, então eu aprendi muito, trouxe uma maturidade profissional para mim, obviamente, incrível. E aí eu queria falar um pouquinho especificamente sobre essa área do marketing, né? Porque a verdade é, quando a gente fala sobre marketing, quando a gente fala com as pessoas marketing, o que as pessoas geralmente entendem como marketing? Marketing divulgação, marketing propaganda, marketing rede social, coisas isoladas. Quando na verdade o marketing ele é uma coisa muito ampla e que envolve várias áreas, envolve várias coisas, né?
E se a gente for parar para pensar, na prática depende de organização, informação, tecnologia, processo. Então, a minha pergunta é, na sua visão, por que ainda existem tantas pessoas que olham para o marketing apenas como um ponto, apenas como publicidade, apenas como divulgação, uma coisa simples quanto na verdade? O que você acha que isso acontece? Não é só isso, né, Luana? É aquela percepção equivocada de que todo mundo acha que sabe fazer, né? E não é bem assim. A gente sabe que não é bem assim porque a gente viveu isso na prática. E marketing, na verdade, o que significa marketing? Market quer dizer mercado e o sufixo ing é movimento. Então, marketing nada mais é que o mercado em movimento. Então, o que isso quer dizer? Que a gente usa marketing o tempo inteiro, mesmo sem saber. Quando você está fazendo um pitch para vender um produto, você está fazendo seu marketing pessoal. Quando você está fazendo a divulgação de um produto de terceiros, você está fazendo marketing de influência. Quando você, por exemplo, até pelo fato do mercado estar globalizado e hoje a concorrência está muito diluída, né? A procura, né? A oferta e procura hoje não é como era antigamente. Antigamente não existia internet, a informação não estava disponível. Então poucos negócios tinham acesso a uma determinada informação. Então canalizava toda a procura ali. Hoje não existe mais isso. Hoje todo mundo tem acesso à informação. Hoje você não concorre mais com... Se você tem um armazém, você não concorre mais com o senhorzinho que tem um armazém em frente ao seu. Você concorre com o mundo inteiro, não tem mais fronteira. E quando isso acontece, o que acontece com a procura? Ela dilui. E qual é a melhor forma de você efetivamente buscar caracterizar a sua oferta e trazer a procura para o seu lado? Você trabalhar o marketing de conteúdo. Então o que eu quero dizer? Que tudo é marketing. Quando você faz um conteúdo, você está fazendo marketing de conteúdo. Quando você, por exemplo, estrutura um funil e faz uma automação, você está trabalhando marketing digital. Quando você efetivamente faz um pitch e fala sobre você, ou até mesmo uma entrevista de emprego, você faz marketing pessoal. Então é ler do engano achar que, por exemplo, marketing é apenas divulgação. O marketing já foi, inclusive, lá atrás 4Ps, né? Preço, praça, produto, promoção. Hoje ele é muito mais do que isso. Muito mais. Hoje ele não está atrelado a produto, ele está atrelado a serviço, ele está atrelado ao seu dia a dia. Ele está atrelado a tudo que você faz com a proposta de ganhar dinheiro, está envolvendo marketing. E, obviamente, existem os especialistas nessas áreas, né? É a mesma coisa, eu costumava brincar o seguinte, quando a gente trabalhava, a gente teve muito cliente na área de medicina, E, obviamente, eu não falava isso para todos eles, só com aqueles que eu tinha mais intimidade. Da mesma forma que ele acreditava no André Vilas-Boas enquanto um profissional que ia fazer com que ele tivesse um movimento maior na clínica dele, eu acreditava nele como o meu médico, caso ele fosse o meu médico. E aí, fazendo um jogo de via de mão dupla, imagina se ele tentasse fazer o meu trabalho. É a mesma coisa que eu tentasse fazer a anamnese por ele. Sim, claro. Não faz o menor sentido. Então, cada um no seu quadrado. O marketing hoje em dia, para quem não tem conhecimento da dimensão e do que ele abrange, eles costumam subdimensionar ele, restringir ele à divulgação e achar que, por exemplo, o primo, o neto e o sobrinho vai resolver o problema. Tá, né? Não sei se eu respondi a tua pergunta. E é engraçado como... Eu estava vendo um conteúdo que eu postei em 2022 ou 2023 sobre isso. Uma espécie de meme, um vídeo engraçado falando, olha, em pleno 2022 e tem gente que ainda contrata sobrinho como social media da empresa. E aí eu estava revendo esse vídeo e aí, caramba, já estamos em 2026, já praticamente na metade do ano e isso ainda acontece, essa realidade ainda é uma realidade, né? Então, assim, eu acho que cada um tem que ser valorizado dentro da sua área e eu acho que hoje existem especialistas justamente por isso, né?
Vamos falar um pouquinho agora de tecnologia, porque quando a gente fala de TI, por exemplo, muita gente tem essa sensação de que tecnologia da informação, TI, para grandes empresas ou para empresas de grande porte, que tem uma estrutura muito grande. E de fato é o que hoje acontece, né? Até por conta de capital financeiro, capital humano, enfim, investimento. Mas aí, o que que eu quero trazer, né? Principalmente levando em consideração o público que está assistindo a gente. Na prática, dentro dessa prática, você que está muito dentro dessa área de TI, por onde uma empresa ela deveria começar a usar melhor a tecnologia no seu dia a dia? Qual a tua opinião sobre isso, né? Se hoje eu tenho uma empresa de pequeno porte ou de médio porte, mas quero usar TI, ou até mesmo vamos falar um pouco de processos, né? Porque a tua área também, TI, processos. O que você acha hoje que uma empresa, na prática e dentro de uma realidade plausível, obviamente, a gente não pode, né, usar ali todos os recursos de tudo que uma grande empresa, né, faz, mas o que você acha que dá para usar dentro dos negócios hoje de pequeno e médio porte, dentro dessa área de TI e também de processo? São contextos diferentes, né? Hoje, por exemplo, você tem as startups, que são bem mais voláteis, então, por exemplo, elas arriscam mais. Então você consegue, por exemplo, trabalhar esse conceito de tecnologia de uma forma mais direta, né? Sem tanta resistência, sem tanta... uma governança mais tranquila em relação à tecnologia, até porque sem tecnologia você não escala nada, né? Então, tecnologia da informação é exatamente isso. Você pega a informação junto com a tecnologia e promove o crescimento disso através de várias coisas, né? Como aproveitar melhor o dado, como efetivamente trabalhar essa questão da escalabilidade. Tem as PMEs, que são as pequenas e médias empresas, né? Onde, por exemplo, boa parte é estrutura familiar, né? Veio lá de trás, do pai, o filho herdou, então tem todo já não é tão volátil, tem um processo um pouco mais estruturado no que diz respeito a conservadorismo, é um pouco mais conservador do que o mercado startup, obviamente. E tem as grandes empresas que, obviamente, têm mais capital e mais condições de investimento em tecnologia. No entanto, são empresas mais verticalizadas, de governança mais sensível, de diversas diretorias, né? Aí CMO, CTO, então é muita gente para você poder administrar e fica mais difícil você de repente implementar um Agile, por exemplo, que é algo adaptativo e horizontal, você vai esbarrar em muita resistência e tem que ter jogo de cintura para lidar com isso. Agora, sem tecnologia você praticamente não escala nada, né? E o processo, por que o processo é importante? O fluxo de informação. Né? Quando você monta um modelo operativo com o objetivo, por exemplo, de desenvolver softwares, se você não tiver, por exemplo, um processo que defina em cada etapa quais são os inputs, quais são as práticas que a gente vai trabalhar com esses inputs que chegaram para poder gerar outputs. Mas vamos só usar talvez uma linguagem um pouco mais simples, porque a gente tem que entender que as pessoas que estão assistindo não são da área, então... tentar trazer um pouco mais desse conceito na prática, no dia a dia e com uma linguagem talvez um pouco mais acessível para a pessoa entender como que ela pode aplicar isso dentro do negócio dela. Uma informação, quando ela trafega dentro de uma empresa, ela passa por diversos departamentos. Então, por exemplo, a informação chegou no departamento de compra, vai passar pelo departamento financeiro, vai passar pelo departamento de orçamento, vai passar pelo departamento... Então, existem algumas ferramentas que ajudam a nossa gestão. São os famosos ERPs. Essas ferramentas, elas ajudam, por exemplo, a trabalhar esse fluxo de informação a partir de um processo totalmente estruturado. Então, a gente sabe exatamente como é que a informação vai trafegar em cada um dos departamentos até efetivamente ir para o cliente final, né? Quando a gente fala de CRM, é a mesma coisa.
A gente está estruturando toda a informação dentro de uma plataforma que tem a prerrogativa de vender algo, né? Então, uma ajuda na gestão, a outra ajuda, por exemplo, na venda. Isso é processo. Não basta você, por exemplo, ter a ferramenta ali que vai te ajudar, de certa forma, a gerir melhor sua empresa, a trabalhar melhor as suas ferramentas de venda, se você não tem um processo bem mapeado. Então, você vai mapear o processo, você vai entender, por exemplo, quais são as normas, quais são as políticas da empresa, quais são as diretrizes, né? Vai desenhar o fluxograma, né? Dentro desse fluxograma, você vai começar a entender aonde existe uma decisão. Se for possível, vai por aqui. Se não for possível, vai por lá. Então, a gente começa a desenhar e entender todos os possíveis caminhos dentro de um determinado fluxo. Quando você tem um processo muito bem estruturado, não é que você não precisa de pessoas. É porque você melhora a sua decisão. Você otimiza o seu fluxo operacional. E com isso, você começa a trabalhar o capital intelectual num contexto mais decisório. O que eu percebo hoje nas empresas que não têm processos bem mapeados é que ela acaba por afogar aquela pessoa que poderia estar contribuindo no estratégico e no tático, ela sobrecarrega essa pessoa no operacional. Geralmente isso acontece quando não existe, por exemplo, tecnologia, não existe informação bem mapeada, não existe processo, isso inevitavelmente vai acontecer. Então a primeira coisa que eu costumo dizer é o seguinte: quando eu chego numa empresa, eu olho o contexto. Primeiro que eu não acredito em manual, a gente vai falar isso um pouco mais para frente. Eu não acredito em dogma, eu acredito em contexto. Cada empresa tem a sua realidade, cada empresa tem o seu ambiente, cada empresa tem o seu tipo de concorrência, tem as suas forças internas, externas, suas fraquezas. Cada empresa tem o seu ambiente. Se eu entro lá e tento implementar um método, seja ele um waterfall, seja um agile, seja um lean, não importa. Se você não entende o contexto, você vai estar chegando para uma pessoa e dizendo assim, como ela tem que trabalhar. E não faz sentido, a pessoa já está ali há anos. Você não pode chegar para a pessoa e dizer como é que ela tem que trabalhar. Não tem como a gente falar de tecnologia hoje sem falar de inteligência artificial, né? Ah, com certeza. Hoje é um tema que está super em alta, é um tema que muito se fala, mas ao mesmo tempo nem sempre as pessoas sabem como utilizar a inteligência artificial de forma útil. Aí eu tô falando de uma forma bem ampla, no lado pessoal, mas como a gente está falando, né, sobre negócios, a gente vai focar nessa parte mesmo do profissional. Hoje, na sua opinião, qual que você acha que é o maior erro das pessoas, das empresas, na verdade, né, quando elas tentam usar a inteligência artificial sem uma estrutura, sem um objetivo bem definido? Então, qual que é a tua opinião sobre isso? Eu acho que a inteligência artificial é aquele mar perfeito para todo mundo se afogar nele. Por quê? Porque ele entrega tudo na velocidade da luz. Ou seja, é tudo que as pessoas querem. Sim. Respostas, infinitas respostas, né, num prazo desse tamaninho. E aí está o grande perigo. Quando a gente fala, por exemplo, de uma inteligência artificial que faz tudo, você pega, por exemplo, um ChatGPT que praticamente abriu as portas para milhares que estão chegando aí aos montes, né, todos os dias. Sim. O que ela faz? Ela usa como fonte de pesquisa a internet. Independente de protocolo de segurança, é a internet. O que ela traz para você é uma resposta provável a partir de uma busca generativa. Então você não pode levar aquilo ali como condição sine qua non de que efetivamente está correto o que está sendo dito, porque é uma resposta probabilística. E esse é o grande erro, você achar que efetivamente aquilo ali vai resolver a sua situação. Mais uma vez, está focando na execução ao invés de focar na clareza. Eu, por exemplo, eu costumo dizer que a inteligência artificial somos que nem nós, seres humanos. Nós temos especialistas, não temos? Nós temos, por exemplo, os advogados, temos os engenheiros, os arquitetos.
os profissionais de marketing que efetivamente sabem escalar negócios, independente de ser físico ou digital, sabe fazer. E eu estou falando de profissional que trabalha dentro do marketing e tem experiência com ele. Sim. É a mesma coisa inteligência artificial. Você vai ver plataformas focadas em vibe coding, você vai ver plataformas focadas em imagem, você vai ver plataformas focadas em planeamento, em planejamento, né? Então, da mesma forma que existem os especialistas dentro do contexto humano, existem especialistas dentro do contexto da inteligência artificial. E vou mais além. Nós temos uma vantagem em relação à inteligência artificial. A inteligência artificial, apesar de fazer mais rápido, ela não tem a prerrogativa de decidir. Ela não decide. Ela opera e te entrega. Quem decide continua sendo, nós continuamos decidindo. Então, sempre que efetivamente eu estou trabalhando, não importa se dentro de uma área de TI, estou trabalhando dentro de um framework onde a proposta é entregar resultado, eu sempre vou tentar explorar o modelo híbrido. Sempre. Eu sempre vou deslocar a inteligência artificial para absorver as camadas operacionais, porque aí eu ganho velocidade. E vou deslocar o capital intelectual para o contexto decisório. Porque aí, efetivamente, eu não vou trabalhar com probabilidade. O que eu vou receber, eu vou decidir e validar em cima do que eu recebo. E, muito importante, guarde rails. Quando a gente fala de autonomia, um agente autônomo hoje, qualquer um constrói. Qualquer um consegue construir um agente autônomo hoje. O que é guarda-rail? O que é um agente autônomo? Um agente autônomo é aquele que efetivamente vai trabalhar dentro de uma autonomia. Ele não precisa que você diga para ele o que ele tem que fazer. Ele já sabe o que ele tem que fazer. Por exemplo, existem hoje empresas onde o founder ele é alone, completamente solo, né? E toda a estrutura dele é governada por IA. Seria a famosa eu presa. Eu presa. Ok. A famosa eu presa, e aí você vai ter lá o agente autônomo que cuida, por exemplo, da parte de gestão de pessoas, o outro que cuida da gestão de marketing, o outro que cuida da gestão financeira. Isso são agentes autônomos que vão trabalhar dentro de uma autonomia. Quando eu falo de guarda-rails, eu falo de mapa de conhecimento. E aí sim a gente está sabendo jogar o jogo. Aí sim é saber jogar o jogo. Por exemplo, eu estou montando agora um sistema totalmente focado em decisão. O MVP deve ficar pronto ali por volta da primeira quinzena de junho, onde eu vou ter, dentro das três fases do meu modelo operativo, eu vou ter a primeira fase já completamente absorvida por IA. Camadas operacionais. E qual é a grande diferença? Eu peguei o meu mapa de conhecimento, e aí eu estou falando de um profissional que tem 53 anos de idade, que já trabalha desde 1998. Obviamente, em cargo de gestão desde 2005, em cargos de gestão, então a gente está falando aí de 21 anos, mais de 20 anos de experiência. Então, esse meu mapa de conhecimento, ele é levado para dentro dos agentes que vão trabalhar no meu modelo operativo. Então, como eles fossem treinados, eles não vão utilizar a internet como fonte generativa de informações probabilísticas. Eles vão trafegar em limites definidos por mim, porque eu treinei esses agentes. Então, isso sim é saber utilizar a inteligência artificial. Por quê? Porque dentro de um modelo operativo você só pode ir para delivery se você já tem clareza absoluta dentro da fase de discovery. Você tem total clareza para você poder decidir com assertividade. O meu agente ele não vai deixar você avançar sem você ter 100% de clareza. Então ele já é treinado para isso. Então isso, na minha cabeça, é saber utilizar a inteligência artificial com o que ela consegue entregar de melhor hoje. A gente não sabe como é que vai ser o dia de amanhã. Mas hoje eu acredito no modelo híbrido, onde a inteligência artificial assume as camadas operacionais a partir de um modelo de conhecimento, ou seja, uma inteligência treinada e não generativa, e o capital intelectual, que hoje está afogado no operacional, deslocado para o contexto decisório, ou seja, validando e decidindo aquilo que a inteligência artificial traz. Então, na verdade, a gente, parando para pensar agora no que você falou, a gente tem duas frentes. Vamos lá, eu vou tentar ilustrar aqui também para quem está assistindo. A gente tem uma frente
que é a pessoa que trabalha de forma independente e tem a eu presa, e ela pode ter uma equipa disponível com a inteligência artificial, através da inteligência artificial, uma equipe que vai operacionalizar a empresa dela, né? O processo. Isso é uma vantagem competitiva, porque se a gente for parar para pensar, eu não conheço hoje muitas pessoas que de fato já trabalham dessa maneira. Então, isso é uma coisa bem interessante. Então, você utiliza a inteligência artificial como um potencializador ali, né? Operacional. E a gente tem ali um outro lado, que são as médias e grandes empresas, por exemplo, porque tem muito desses comentários de que as pessoas vão ser substituídas pela inteligência artificial. Então, de certa forma, quando a gente está falando da eu presa, tem muito isso, de certa forma, mas isso eu vejo como uma vantagem, porque provavelmente essa pessoa ela não teria condição de contratar pessoas dentro de diversas áreas e coisas que a inteligência artificial está fazendo, porque o que você falou é como se ela contratasse ali vários profissionais na parte operacional ali para fazer coisas que hoje a inteligência artificial faz. Mas também tem o receio de muitas pessoas que estão trabalhando em empresas de serem substituídos pela IA, né? E aí a gente comenta muito que hoje, de fato, o que vai acontecer não é as pessoas serem substituídas pela IA, e sim as pessoas que sabem utilizar a IA serem substituídas por pessoas que não sabem utilizar a IA. Ao contrário. Pessoas que não sabem, verdade. Pessoas que não sabem serem substituídas por pessoas que de fato sabem. Como é que você vê esse paralelo, assim, em relação a isso? Eu acho muito interessante, eu vou trazer um contexto real aqui. Eu estava conversando com a minha filha Manuela, né? Eu tenho 3 filhos, né? A Manuela e o Rafael do primeiro casamento, ela tem 22, ele vai fazer 20, e a nossa linda Vitória, que vai fazer 2 aninhos agora. A minha filha mais velha, Manuela, é extremamente inteligente, né? Você sabe disso, ela gosta muito de ler, e ela largou a arquitetura para estudar ciências atuariais, mercado segurador, relativamente uma profissão mais recente, nova, com grandes, um grande horizonte pela frente, né? E ela conversando comigo, ela é muito antenada, muito... ela, poxa, pai, eu tô querendo pensar em algumas coisas para me aprimorar agora. O que você acha que eu devo focar para poder melhorar profissionalmente e conseguir realmente me posicionar como profissional na minha área? E aí eu falei assim, filha, a primeira coisa, inteligência artificial. Isso, quando a gente se depara com algumas revoluções industriais, e eu acho interessante fazer esse paralelo, eu sou da geração X. Então, eu me formei em engenharia de processos e eu desenhava fluxograma usando régua. Então, eu pegava a decisão e fazia o triângulozinho na régua. Vai condenar a tua idade. 53 eu já falei. São quase 20 de diferença. E eu passei por todas elas. Considerando as revoluções tecnológicas, eu passei. E qual é a grande vantagem da geração X? Ela vivenciou o antes e o depois de todas essas revoluções e conseguiu se adaptar. Porque a geração X ainda está muito latente no mercado, ainda está muito viva. Hoje em dia, um profissional de 50, 60 anos, ele consegue unir experiência com o que efetivamente acontece hoje. Uhum. E o que acontece com o profissional que nasce agora? No caso, o exemplo da minha filha. Ele não vivenciou tanto antes e depois, então ele já nasceu nessa loucura que a internet já transformou a nossa vida, né? A nossa vida é uma loucura, tudo é muito rápido e hoje você não consegue parar para ver um filme, você interrompe toda hora, né? A questão de o tempo inteiro você é interrompido porque é rede social, um monte de coisa. No caso, é interrompido porque a gente tem uma pequena que não deixa, né? Também. E aí eu falei para ela, inteligência artificial, mas não
aplicada. Você saber utilizar a inteligência artificial é fantástico. Por quê? Dentro de um contexto como esse nosso, que é totalmente louco, e a gente não tem tempo para nada, se você consegue, com inteligência, delegar toda a parte operacional, que não vai exigir muito da sua cabeça, delega, ganha tempo, para que você possa focar no que importa. Inteligência artificial. E a segunda coisa, eu fiz uma brincadeira com ela, até porque, até para não entrar no mérito da política, eu falei, faça mandarim porque a China vai conquistar o mundo. E aí ela me fala duas coisas. Eu falei, aprende inteligência artificial e aprende a falar mandarim. A inteligência artificial hoje, ela é necessária. Ela é necessária porque se a gente está dentro de um contexto onde a competição, apesar de saudável, ela acontece a todo momento, você o tempo inteiro está competindo por algo. O tempo inteiro. Se você é empreendedor, você vai estar competindo por um determinado nicho de mercado. Se você está dentro de uma empresa, você vai estar competindo por uma vaga. Se você estiver na iniciativa privada, você vai estar competindo pela sua estabilidade. Certo? Então você vai estar sempre competindo por algo. Se você sabe utilizar a inteligência artificial, você ganha tempo. E aí o grande risco, não utilizar a inteligência artificial de forma generativa. Porque você vai ter como resposta algo probabilístico, que ela buscou dentro de um universo infinito de informações. Coisas que podem fazer sentido e outras nem tanto. Por isso que o ChatGPT logo lá no início trazia muita coisa errada e vem melhorando. Cada vez mais. Cada vez está se aprimorando e melhorando mais. Aí eu tô falando, aí tem o Cloud, tem várias ferramentas fantásticas. Eu mesmo tenho um pool de inteligências que me ajudam. Eu tenho o Lovable e o Art trabalhando com a parte de vibe coding. Eu tenho o Cloud e o ChatGPT trabalhando a parte de mentoria, me ajudam, por exemplo, a estruturar a ideia. Então, para cada tipo de necessidade, eu delego, mas delego com inteligência. Né? E aí, quanto mais autonomia você der para esses agentes, melhor. Porque qual que é o grande trunfo de uma empresa que sabe aproveitar o seu capital intelectual? É dar autonomia. Empresas que centralizam demais, elas tendem a não trabalhar com inteligência o seu próprio capital intelectual. Quando a empresa tem esse mindset de que efetivamente quem faz a marca dela crescer é quem está trabalhando por ela, que é o capital intelectual, e você dá autonomia para ele, você efetivamente vai alcançar o seu objetivo mais rápido. Dá autonomia, obviamente, com determinados limites, foi o que eu falei dos guarda-reios. Né? É a mesma coisa o agente. Se você tem vários agentes trabalhando para você, mas eles sabem exatamente quais são os seus protocolos, você consegue avançar muito mais rápido. Então foi o que eu falei para ela, eu achei interessante trazer esse contexto, porque eu falei, filha, aprende a falar mandarim, porque a China vai conquistar o mundo, e foca na inteligência artificial aplicada ao seu negócio, para que você possa usar a sua inteligência, que é acima da média, no que realmente importa. E aí você falou de delegar, e aí é legal a gente trazer esse conceito de delegar e delargar, sim, né, que a claro. gente fala muito. E quando se trata de inteligência artificial, sim, a gente pode delegar várias tarefas, mas isso não quer dizer que a gente tenha que delargar, até porque foi o que você disse, a inteligência artificial ela precisa de nós para fazer um trabalho cada vez mais eficiente. Tudo começa no próprio prompt, nos ajustes, nessas análises, nas correções. Então, isso é o delegar, mas de forma estratégica. Quando você delarga, ao passo que isso vai acontecendo, se você deixar a inteligência artificial trabalhar por si só, daqui a pouco eu acho que o seu negócio vai até perdendo a identidade. E aí, só aproveitando esse gancho, eu venho percebendo, até porque eu acompanho muito o mercado, eu sou um apaixonado pela comunicação, gosto de conhecer pessoas, e o que eu mais estou vendo agora nessa nova revolução tecnológica que é a inteligência artificial, grandes profissionais, eu estou falando C-levels, obviamente não vou citar nomes, e aí você pega CEOs, CMOs, vários, simplesmente jogando as pessoas fora para colocar IA no lugar. E aí vem a grande questão, esse é o caminho?
esse é o caminho correto? Eu, particularmente, não acredito. Eu não acredito que a inteligência artificial vá substituir o humano. Por quê? A inteligência artificial ela vai focar em execução, ela não vai focar em decisão. E se você tem um sistema mal decidido, ela vai escalar o caos. Ela vai escalar toda... E pior, ela não vai só escalar o caos, ela vai expor o erro. Porque com a inteligência artificial tudo ficou muito evidente, já percebeu isso? Tanto o bom quanto o ruim fica muito mais evidente. Por quê? Porque ela explana. Então, se você tem um sistema mal decidido, um processo mal elaborado, um modelo operativo caótico, nada documentado, que tem essa questão, né? Ah, tá na minha cabeça, eu não preciso documentar. Usa inteligência artificial para fazer documentação. Usa inteligência artificial para fazer documentação. Então, eu acredito em modelos híbridos. Os grandes donos de empresa, os grandes fundadores, eles vão saber explorar melhor a IA com o contexto humano. Que eu acho que esse é o caminho. Óbvio, não tem espaço para todo mundo. Se a gente está observando as camadas operacionais com IA, obviamente vai acontecer o desemprego. Eu não estou aqui para tapar o sol com a peneira. Por isso que se perguntarem para mim assim, e agora, o que eu faço da minha vida? Eu falo assim, se aprimore. Porque se você for bom, estrategicamente falando, se você for bom, taticamente falando, você não tem que ter medo da inteligência artificial. Ela vai só acumular o seu operacional. Você vai ser deslocado para pensar. Exatamente. Então agora eu acho que é a grande oportunidade daqueles que têm condição de pensar, daqueles que têm condição de agregar valor, realmente agregar. Porque eles não vão estar presos fazendo protocolo, porque a IA vai estar absorvendo essa parte. Certo, é isso. Agora vamos falar um pouquinho das empresas que querem crescer, tá? Eu tenho uma empresa que quero alavancar, quero crescer, preciso expandir a minha empresa, preciso ter mais clientes, preciso aumentar meu faturamento. Vamos pensar em expansão de uma forma geral, tá? Como é que você acha que, aí falando dessa integração entre marketing, tecnologia e falando também da IA, né? Como é que você acha que, pensando nos negócios que querem crescer, a integração disso pode funcionar junto na prática? Tudo começa com uma boa ideia. Isso não vai acabar nunca, né? Tudo começa com uma boa ideia. E eu acho que até isso estão delegando, né? As pessoas chegam e falam o seguinte, eu tô morando aqui em tal lugar, o que você acha, que eu tenho que fazer aqui? Né? Mas isso não vai acabar. Tudo vai começar com uma grande ideia. E aí a gente vai chegar naquele limiar, poxa, mas já inventaram tudo. O que sobrou para mim? Lê do engano, né? Quando a gente pensou que a internet era... veio a inteligência artificial. Então, lê do engano a gente achar que tudo já foi inventado. Obviamente que não. E também não acredito nesse negócio de que a gente tem que partir de algo que não existe. Eu sou muito adepto das leis de Lavoisier. Já existe, a gente pega e faz melhor. Né? Então, primeira coisa que eu faria para efetivamente pensar numa expansão. Começa pequeno. Eu nunca vi nada começar grande do macro para o micro. Eu nunca vi isso. Ela vai do micro para o macro. Então, a melhor coisa a se fazer foi até um bate-papo que a gente teve quando você resolveu empreender em Portugal, né? Que a gente trocou essa ideia, né? E deu certo. Tanto deu certo que você já está empreendendo aqui há 6 anos. Porque você soube subnichar o seu mercado. Você começou pequeno, bem subnichada, sem muito foco em criar um marketplace. Você não quer criar um marketplace, você quer entregar resultado para um determinado público que você conhece a dor. Então isso não vai mudar. Isso não vai mudar. O mercado vai continuar sentindo dor e você está aqui para resolver ela. O conselho que eu tenho para dar, reduz isso. Subnicha. Cada vez mais subnichado. Porque você vai virar expert naquela dor, que é exatamente o combustível para você vender algo.
o marketing por impulso, a venda, a compra por impulso, ela não vai acabar nunca. As pessoas vão continuar comprando por impulso. E o que alimenta essa compra é a dor, seja ela superficial, seja ela realmente legítima, não importa. A dor faz com que efetivamente a pessoa coce o bolso e compre alguma coisa. Então, primeiro vai nascer de uma ideia, essa ideia ela tem que ser subnichada, você tem que conhecer a dor desse mercado pequenininho que você subnichou, você tem que virar um expert daquela dor, e aí a partir disso você começa a trazer as ferramentas. O marketing. Beleza, vamos trabalhar conteúdo. Eu tenho que mostrar para aquele pequeno subnicho que eu criei que eu sou um expert na dor dele. Que eu sou o médico ideal para curar e essa dor nunca mais vai voltar. Então você está usando ali o marketing de conteúdo. Você está usando ali o inbound marketing. Você está criando ranqueamento orgânico em cima da sua expertise. E aí você vai, dentro desse bolo todo, você vai usando a IA para fazer isso. Dentro da sua linha editorial, dentro dos seus guarda-reios que eu falei agora há pouco, você vai instruir e vai criar uma inteligência artificial para te ajudar com essa linha editorial. Você ganha tempo com isso. Aí tu olha para o outro lado e fala o seguinte, eu já estruturei minha linha editorial, eu já estou conversando com a minha audiência e hoje já estou tendo respostas em relação a isso. É hora de ir para o tráfego pago. Porque você já testou o orgânico. Tudo tem fases. Vou para o pago. No pago eu vou conseguir escalar a minha audiência a partir do trabalho que eu fiz aqui no orgânico. Então eu já conheço mais ou menos quem é meu público. Isso eu consigo segmentar dentro de um AdWords. Eu consigo segmentar dentro de um AdSense. Eu consigo segmentar dentro de um Meta. E aí eu começo a aumentar a minha audiência a partir do investimento em tráfego pago. Então tudo isso dá para fazer com IA também. Então hoje todas as grandes plataformas já têm a inteligência artificial ali para te apoiar. Você pode ter a sua treinada para isso. Tá? E aí depois, conforme vai crescendo o seu negócio, você vai aumentando o seu mercado. Você vai aumentando o seu mercado, é de dentro para fora. E tem pessoas que nem saem disso não, que não tem e até acredito que estejam certas, tá? Eu não acredito muito nesse negócio de marketplace. Aqui você compra tudo. Então eu prefiro que você vá para um outro negócio e começa a diferenciar o seu ecossistema. Começa a diferenciar o seu ecossistema para você poder trabalhar em outras frentes, porque todo negócio digital ele vai ter ciclos. Uns vão dar muito certo no verão, outros vão dar muito certo no inverno, outros vão dar muito certo, por exemplo, quando o dólar estiver mais baixo, outros vão dar muito certo porque o Bitcoin aumentou. Então, negócios, eles dependem de variáveis. Então, às vezes, um negócio vai mal, o outro vai estar dando certo. Então, eu sou muito mais a favor de diferenciar seu ecossistema. Uhum. Mas sempre trabalhando a inteligência artificial com inteligência, né? com limites e camadas operacionais, para que você continue atuando no processo decisório. E, assim, a gente já está chegando no final aqui do nosso episódio. Foi um bate-papo fluido e a hora passou e eu nem percebi. Foi super bom. Então eu queria finalizar aqui com uma pergunta para a gente encerrar. Olhando para a tua experiência até aqui, né? Qual que você acha que é uma verdade sobre negócios, trabalho ou carreira que você aprendeu na prática, tá? E que você gostaria que mais pessoas entendessem mais cedo? Estabilidade não existe. Estabilidade não existe. Se você quer buscar estabilidade, faz concurso público. Faz concurso público, porque na iniciativa privada isso não existe. Eu, ao longo desses mais de 20 anos, eu já tomei vários tombos. Que se eu pudesse alertar pessoas que eu gosto e tenho apreço, eu falaria assim, não vai por esse caminho, porque muito provavelmente você não vai se dar bem. A gente não pode esquecer que em tudo que a gente faz existe uma coisa chamada política.
E isso vai estar sempre acima da sua capacidade intelectual, da sua capacidade física, da sua capacidade colaborativa. Se você, em algum momento, não for politicamente correto, e eu não estou falando de justa causa, se você não for politicamente correto, simplesmente alguém que tem um brevet mais alto que o seu não for com a sua cara, você vai ser preterido, vão tirar os holofotes de você, você não vai perder sua voz ativa, você vai perder iniciativa, você vai perder projeto. Aos poucos eles vão te esvaziar e quando você menos perceber, você está na parede, contra a parede e olhando, por que me colocaram aqui? Então, estabilidade não existe. Então, qual é o conselho que eu dou? Empreenda. Empreenda. Por quê? Porque se você vai para o concurso público, você sabe que o seu salário está garantido. Mas você também sabe que você não vai poder, por exemplo, realizar muitos sonhos que você poderia realizar se você fosse dono do próprio nariz. Dentro de uma iniciativa privada, você não vai ter estabilidade alguma. Pelo contrário, né? As pessoas, independente da sua capacidade, uma hora vão te descartar por motivos que nunca, na grande maioria das vezes, não estão atrelados à sua capacidade cognitiva, à sua capacidade intelectual, à sua capacidade física. Na maior parte das vezes, é até porque de repente você assustou. Você de repente mostrou que sabe mais do que uma pessoa que está acima de você. Então não acredite em estabilidade na iniciativa privada. Eu quero ter dinheiro, eu quero realizar meus sonhos, eu quero fazer as coisas a partir do meu próprio mindset. Empreenda. Esse é o meu conselho. Inclusive, eu não caio mais na asneira de focar só no mercado corporativo. Hoje eu estou nas duas frentes. Hoje eu estou no mercado corporativo, feliz, ajudando uma grande marca a destravar a transformação ágil, que eu particularmente adoro fazer. Eu sou evangelizador, eu sou orador, eu gosto disso. E ao mesmo tempo estou trabalhando no meu sistema de decisões baseado em IA, onde eu sei que eu vou estar resolvendo uma dor muito grande. Inclusive, muitos agilistas dogmáticos estão perdendo seus respectivos empregos porque estão focando errado, estão focando na execução. E estão apostando na IA para aumentar a velocidade e estão escalando o erro. Eu estou certo de que eu estou trabalhando um sistema de decisão dentro de um modelo híbrido que vai resolver muitas dores que hoje não são resolvidas justamente porque as pessoas estão presas a manuais. Então, pessoal, empreenda, comece com uma boa ideia, niche em seus respectivos mercados, entenda a dor do seu cliente e vai ser feliz. Excelentes dicas. Estabilidade não existe. Toma essa bomba. Incrível. André, onde que as pessoas podem te encontrar? Quero saber mais do André, quero acompanhar o André. Bom, eu estou muito no LinkedIn agora, né? Até pelo fato de estar naquela fase que eu disse do marketing, testando a minha audiência orgânica. Eu criei um personagem, né? O Advisor Ágil, né? No LinkedIn. Lá eu coloco, para quem gosta de modelos operativos, sistemas operacionais, para quem gosta de agilidade, eu estou no LinkedIn lá, André Vilas Boas, vocês vão me achar. Tem conteúdo praticamente todo dia. Eu tenho uma newsletter chamado Muito Além do Framework. Já tem 16 artigos lá e sempre a visão do advisor de dentro da organização, bem legal. As outras redes sociais é mais família, né? Pelo fato da família estar longe, eu uso muitas redes sociais para que os nossos pais nos acompanhem aqui. Então é mais o LinkedIn mesmo profissionalmente. Eu tenho meu site, para quem tiver interesse em saber um pouquinho mais sobre o sistema Arco, agilize.pt, dá uma olhadinha. Nesse momento eu estou angariando pessoas para o pré-lançamento, então tem uma página lá chamada Pré-Launch, que você vai poder deixar o seu e-mail e obviamente antes do sistema chegar para o mercado você vai ter a oportunidade de testar e criticar. É isso. E obrigado pela abertura, é sempre um enorme prazer estar contigo em todos os momentos e
sejam eles pessoais ou profissionais, e gratificante participar do seu primeiro episódio. Muito obrigado, né, por essa conversa, por abrir também o primeiro episódio. É como a gente falou, não tinha como não ser você, né? Tinha que ser eu. Então eu te agradeço por participar desse primeiro episódio. Muito obrigada também por assistir e até o próximo episódio.